Eu estudei fundamental, que naquela época era o primário, né, no Farias Brito, e depois estudei no 7 de setembro, onde concluí todo o fundamental, todo o primário lá, no início da década de 50, eu sou de 36, né? E eu me transferi para o Colégio São João, que era dirigido pelo Braveza, na Aldeota, na Avenida Santos Dumont, mas passei pouco tempo, porque resolvi estudar para concurso de banco e me transferi para estudar à noite no Colégio Lourenço Filho, que era na Floriano Peixoto, ali onde tem um edifício da Justiça, onde foi o Banco Nordeste. Sim, a Justiça Federal ali, Justiça né? Federal. Então, Frequentei muito aquele prédio. foi, né? Minha mãe era bancária do Banco Nordeste. Sim, eu era do Banco Nordeste. Miriam Holanda. Eu devo ter sido... Não digo minha contemporânea, porque eu entrei no banco, eu fiz concurso do Banco Nordeste em 1955. Foi o segundo concurso. Ela foi no começo da década de 70. Eu já havia saído. Eu pedi admissão do banco em 1963. Tá certo? E depois de ter passado 2 anos licenciados. Porque eu terminei a faculdade. Onde é que o senhor fez? Eu fiz a Faculdade de Ciências Econômicas e resolvi fazer um curso de pós-graduação que foi promovido aqui no Ceará pelo Banco do Nordeste, Universidade Federal, Confederação Nacional da Indústria deu patrocínio e a CAPES. E uma carga horária muito longa, em regime de tempo integral, 720 horas de aula, e eu fiz esse curso de pós-graduação. E nessa ocasião, eu sonhava continuar no Banco do Nordeste, eu era do Banco do Nordeste concursado, mas eu sonhava voltar para o Banco do Nordeste, mas a regra do jogo havia mudado. O presidente tinha sido Raul Barbosa e ele havia prometido, acertado, que os melhores classificados seriam aproveitados no banco. E eu tirei um dos primeiros lugares, mas a regra do banco havia mudado. E tinha que haver um outro concurso público para poder ser admitido como técnico. Mas aí eu já não estava com tanto entusiasmo em voltar. Porque eu fui aprovado, eu fui um dos primeiros classificados nesse curso de pós-graduação, e a Universidade Federal do Ceará, dirigida pelo Martins Filho, estava instalando o Instituto de Pesquisas Econômicas. E ele aproveitou os melhores classificados. E eu, então, fui convidado e pedi admissão do banco para ficar no Instituto de Pesquisas Econômicas, em regime de tempo integral e desenvolvendo trabalho de pesquisa. Existia o Instituto de Pesquisa Econômica. Pouco tempo depois... Isso que ano, isso? 1961. 61. É um período muito importante na vida do Nordeste. A Universidade Federal do Ceará, recém-criada. O Banco do Nordeste, recém-criado. O BNDES, embora nacional, mas recém-criado como BNDE. Era BNDE. Isso foi tudo Getúlio Vargas, foi? Tudo Getúlio Vargas. Né? E Sudene. Né? Então, todas essas coisas, aí tem Juscelino também. Todas essas coisas criadas no momento em que era muito favorável o estudo de economia. E veja a dificuldade que eu passei, porque eu, quando me apresentei para servir o Exército, eu fui para o CPOR, pelo meu nível de instrução eu podia acessar o CPOR. Eu já estava no secundário. Né? E no CPOR eu prometi
que ia fazer um curso de saúde, porque era desejo da minha mãe que eu fizesse odontologia. Queria ter um filho doutor. Doutor. E que eu fizesse odontologia. Mas eu verifiquei no Banco do Nordeste que os dentes dos funcionários, dos meus colegas, eram muito bons. E que eu não ia ter clientela ali. Não era ali. Não é? Mas verifiquei que havia uma possibilidade de crescimento no banco fazendo o curso de economia. Né?